Glória a Deus. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 6, tá certo? Quem abriu diz amém. Amém. Mas quem não abriu, nós esperamos, tá certo? Amém? Glória a Deus. Que diz assim a palavra de Deus: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Marias foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém? Eu quero pedir a você que, por gentileza, curve a tua cabeça. Vamos fazer uma rápida palavra de oração em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meu Deus, por essa noite tão abençoada, meu Pai. Obrigado por tua bondade, por tua misericórdia, porque o Senhor é um Deus grande e poderoso, meu Deus. Eu te louvo por tua bondade, meu Pai amado, e nós te pedimos agora, Pai, abre-nos a porta da palavra, meu Pai amado. Glorifica o teu nome nesta noite, nesta casa, de maneira que o teu nome seja exaltado, magnificado, de maneira, meu Deus, que o teu nome, Senhor, seja colocado acima de tudo, meu Deus. Esta é a nossa oração que te fazemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler, é um texto que bastante conhecido e que possivelmente já foi até falado na manhã desse dia nessa igreja, mas é um texto que nós separamos para fazermos essa reflexão da palavra de Deus, desse texto tão maravilhoso e tão belo, mas que tem um poder extraordinário da parte de Deus. Esse texto, como eu já falei, ele traz uma narrativa histórica, mas uma narrativa que fala muito forte aos corações e a cada um de nós. De maneira que, na medida em que nós começamos a ler esse texto, começamos a perceber que o Deus eterno, o Deus maravilhoso, Ele tem um poder extraordinário de fazer aquilo que lhe apraz. Amém? Nesse texto, as mulheres estavam caminhando para ir até o sepulcro aonde Jesus havia sido sepultado. Mas quando elas se aproximam daquele lugar, elas escutam um estrondo, um terremoto, alguma coisa desta natureza, e elas ficam meio que atemorizadas diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E de repente aparece um anjo e diz: olha, não temas, eu sei que vocês procuram ver a Jesus, aquele que havia morrido, mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Em outras palavras, meus queridos, ele vive. E o anjo começa a conversar com as mulheres, meus queridos. Mas eu gostaria de falar algo que é muito importante e interessante. A cruz, ela foi um momento de muita dor para Jesus. A cruz, ela trouxe muita agonia, muito desprezo. Mas a cruz, ela também trouxe tristeza para os seus discípulos, para as mulheres que acompanhavam Jesus, para as pessoas que confiavam
em Jesus, as pessoas que estavam ali ao seu lado, confiando que Ele é aquele que vive e reina para todo sempre. Mas a cruz, meus queridos, naquele momento, ela trouxe um momento de revolta, de angústia, de tristeza, um momento onde muitas pessoas queriam desaparecer do mapa da história da humanidade, porque não queriam de maneira nenhuma acompanhar o dia seguinte, que era justamente o sábado. E esse sábado, meus queridos, Jesus havia morrido na sexta-feira, e ele foi colocado naquela sepultura, naquele túmulo, e aquelas pessoas que estavam ali, e aquelas mulheres, aqueles homens, aqueles discípulos que estavam ali esperando alguma coisa acontecer, muitos deles atemorizados, escondidos, se ocultando das demais pessoas, com medo de tudo aquilo que poderia acontecer. E esse sábado eu quero crer que foi tenebroso, ele foi horrendo aos olhos de muitas pessoas. Ele foi triste para aqueles que estavam ali colados com Jesus, para aqueles que estavam ali vivenciando tudo aquilo que ele havia pregado, as curas, os milagres, aquilo que ele havia feito que alegrou a muitas pessoas, e aquilo que ele havia feito que restaurou a família, restaurou a vida, restaurou a alegria, a paz, restaurou o emocional e trouxe de volta muitas das coisas para as pessoas que ali estavam. Mas aquele homem chamado Jesus, infelizmente ele foi levado à sepultura. Eu digo infelizmente, mas felizmente ele morreu. Porque ai de mim se ele não tivesse morrido, ai de mim se ele não tivesse enfrentado a cruz, ai de mim ou ai de cada um de nós se ele não estivesse experimentado tudo aquilo que era justamente no meu lugar e no teu lugar. E aquele Jesus, ele morre no Calvário, e ele é colocado naquela tumba. E quando chega o sábado, eu quero crer que a lamúria, o inconforto, o desprezo, como as pessoas olhavam para aqueles crentes ou aqueles discípulos. Mas diz um ditado popular, meus queridos, que nada como um dia após o outro, não é verdade? Nada como um dia após o outro. O sábado passou e veio o domingo. Mas uma coisa interessante é que quando aquele homem, aquele anjo aparece às mulheres, ele diz para ela: olha, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Eu fico imaginando, meus queridos, como é que ficou o coração, a mente e os olhos daquelas mulheres ao se depararem com uma verdade tão plena diante de Deus, mas que talvez aos olhos dela, ao coração delas, que estavam ainda cheias de incredulidade, de temor, de medo, como é que elas ficaram? E de repente aquelas mulheres se ausentam daquele lugar com o objetivo de voltar e ir até os discípulos para contar tudo aquilo que havia acontecido no meio deles. Meus queridos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é um Evangelho de poder. É um Evangelho que traz uma manifestação toda especial. Como disse o pastor Alberto, ainda hoje nós podemos crer que esse Evangelho ele não mudou e ele ainda tem curas, sinais, prodígios e maravilhas para todo aquele que crê e que confia nesta palavra. Amém? Então, meus queridos, Jesus ele vive. E a ressurreição ela transformou agora o cenário da humanidade. Ela modificou talvez o aspecto das pessoas que olhavam para a cruz e viam simplesmente a derrota, o desprezo, a angústia e tudo aquilo que você possa imaginar. Mas a ressurreição ela trouxe algo que é preponderante na vida de todo aquele
que busca e confia no Senhor. Ou seja, a Bíblia diz que no livro de Mateus, no capítulo 28, houve um grande terremoto. Aí eu fico imaginando, meus queridos, se eu for trazer essa mensagem ou esta palavra, esse terremoto para nós nos dias de hoje, o que seria esse terremoto no meu interior, na minha vida, naquilo que eu busco, naquilo que eu creio, naquilo que eu sei? A ressurreição, ela muda o cenário, mas em contrapartida, esse terremoto, ela abala completamente a estrutura de todos os discípulos que estavam ali procurando saber aonde é que estava esse Jesus, onde ele andava, onde ele estava. Esse Jesus ressuscitou mesmo, ou é simplesmente história dessas mulheres? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus havia movido aquilo que aos olhos de muitas pessoas parecia imutável. Ele tira aquela pedra, ele mostra para as pessoas que Jesus não estava mais ali. Ele mostra para as mulheres e mostra também para os soldados que ali estavam. Ele mostra para todos quando quiserem observar aquela sepultura. Jesus não estava mais ali. Ele não estava mais naquele lugar. Só que em contrapartida, meus queridos, na medida em que ele ressuscita, a Bíblia diz que o véu do templo ele se rasga lá do alto a baixo. É proporcionado que Deus ele saia daquele santo lugar, daquele lugar aonde comportava o lugar santo, e Deus agora ele sai agora em busca aos corações contrito com a sua palavra, com a sua vontade e com o seu espírito. Ali estava agora Deus querendo ir em busca das pessoas com o objetivo de mostrar que Jesus ele vive. Aleluia! E que ele não estava mais na sepultura. E que a tumba, a pedra, os soldados que ali estavam não conseguiram deter o autor da minha fé. Ele não conseguiu deter aquele que viria com o objetivo de buscar a minha e a tua vida, com o objetivo de restaurar, de resgatar e de nos levar novamente a Deus como verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador, meus queridos, não é simplesmente aquela pessoa que canta, não é simplesmente aquela pessoa que recita. O verdadeiro adorador é aquele que comporta nas suas entranhas, no seu interior, a palavra, o Espírito e a vontade soberana de Deus. A partir daí, acontecerá uma manifestação tão grande, que esta ressurreição de Cristo, que mostra para a história que ele vive e que ele ressuscitou, que Jesus ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, meus queridos? Então a ressurreição ela transformou o cenário, ela muda completamente a história, ela muda os conceitos dos religiosos da época. Enquanto ali existia os zelotes, os essênios, os helenistas, cada um, os fariseus, os saduceus, cada um querendo tirar um proveito sobre a morte de Jesus, cada um querendo tirar alguma coisa a respeito da morte de Jesus, mas o que ele queria de fato era habitar nos corações, era falar com as pessoas, era revelar que ele está vivo e queria comungar cada vez mais com cada um de nós e com as pessoas daquela época também. Amém, meus queridos? Então a ressurreição ela transformou o cenário. Ela sacode tudo aquilo que você possa imaginar daqueles dias. Ela dá um alavanco lá e modifica completamente tudo aquilo que você possa tentar em história. O Império Romano, ao saber de tudo aquilo, fica lá
atônito, atemorizado diante de tais circunstâncias. Os religiosos também atemorizados e todos querendo negar a ressurreição de Jesus. Só que ninguém podia impedir. Ele apareceu para várias pessoas, para várias mulheres, para os seus discípulos, e diz a Bíblia que para mais de 500 pessoas ele apareceu para mostrar que ele vive. Amém? E que ele está vivo. Em segundo lugar, meus queridos, a ressurreição ela venceu o medo e trouxe encorajamento. A ressurreição de Jesus venceu o medo e trouxe encorajamento. Eu fico achando interessante na história é que quando nós começamos a olhar para os discípulos de Jesus, eles eram na sua maioria covardes, pessoas medrosas. As mulheres parece que eram mais destemidas do que eles. Eles eram tudo medrosos, ficavam no cenáculo com medo daquilo que poderia acontecer com eles. E as mulheres não, estavam lá incentivando, catucando, virando, mexendo. Bora, homem, sai daí desse buraco, sai desse lugar. Vamos falar para o mundo que Jesus ele vive, que ele reina para todo sempre. E o que acontece, meus queridos? No decorrer da história, Jesus começa a se revelar para os seus discípulos, mostrando que de fato era ele mesmo. Olha aqui, Tomé, sou eu mesmo. Pega aqui nas minhas chagas, sou eu mesmo. E ele começa a se revelar de uma maneira extraordinária, de maneira que as pessoas não conseguiam mais impedir o poder de Deus de se revelar, de se manifestar, de mostrar para as pessoas que esse Jesus que você que está aqui nesta noite, você que está em casa, acompanhando pela internet, saiba que Ele vive para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus! Eu sei, meus irmãos, que essa ressurreição ela começou a provocar algo nas entranhas dos discípulos. Eles começaram a buscar a Deus, principalmente depois da ascensão de Jesus, quando ele foi levado às alturas, e os discípulos ficaram aqui. E o interessante é que mesmo depois de presenciarem tudo isso, ainda ficaram com medo, escondidos. Foi obrigado a acontecer perseguições nos discípulos para que eles criassem coragem e começassem a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, meus queridos, o que eu acho interessante é que esse texto aqui de Mateus, no capítulo 28, no versículo 5, ele diz, olha, mas o anjo respondeu e disse às mulheres, não temas, ou não tenha medo, não temas, não tenha medo, pode gritar à vontade, pode falar à vontade, pode mostrar para as pessoas, pode louvar à vontade e dizer ao mundo que Ele vive, que Ele ressuscitou e que Ele está assentado à destra de Deus. Amém, meus irmãos? Ele ressuscitou e não está mais morto, como muitas pessoas pensavam. Ou seja, Ele não estava mais ali e Ele iria se revelar para os seus discípulos, mostrar a sua grandeza e a sua bondade. Amém? E o medo perde a força diante da presença de Deus. Olha, meus irmãos, às vezes o crente ele é aquela pessoa que tem medo de buscar a Deus, é aquela pessoa receosa de estar constantemente diante do Senhor. Ele busca, mas busca aquela oração às vezes que não tem muita relevância. Ele diz, olha, meu Deus, eu estou aqui, me ajude e me abençoe. Mas às vezes ele não tem aquela disponibilidade para estar diante de Deus, buscando, clamando a Deus para que Deus revele cada vez mais a sua vontade na sua vida. Mas quando ele é aquela pessoa que não teme,
é aquela pessoa que não tem medo, que começa a buscar a Deus, que começa a abrir o seu coração para o Senhor, e ele começa a escancarar a sua vida, e deixar Deus trabalhar tremendamente. Ele começa a perceber que Deus, ele se revela. Ele começa a perceber que Deus, ele não é aquele semelhante a Baal, a Astarote, a Diana dos Efésios, que não é semelhante a um ídolo lá qualquer. O teu Deus, ele se revela. O teu Deus, ele se mostra. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Amém? Esse todo o coração envolve uma série de coisas, inclusive nos esvaziar da nossa vontade, para sermos preenchidos pela vontade de Deus. O esvaziar de nós mesmos quer dizer também buscar a Deus e esquecer aquilo que é o meu desejo, a minha vontade, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Amém, meus queridos? Eu sei que a maior vontade dos seres humanos da face da terra é prosperar financeiramente, é crescer, é ter uma casa boa, um carro bom, é ter um apartamento, e quem sabe até um apartamento de cobertura, ou quem sabe viajar para outros países, e quem sabe até mesmo ter um green card americano, para poder viver, andar nas melhores ruas e mais caras do mundo. Amém? Mas o que o texto fala aqui, meus queridos, não temas. Não é com o objetivo de você parar e buscar aquilo que é o melhor para si, mas é deixar Deus fazer o melhor dele na tua vida. É Ele realizar aquilo que Ele mais deseja fazer na vida da sua igreja, do seu povo. Amém? Aquelas mulheres foram destemidas ao ponto de estarem lá diante do anjo, e aquele anjo era belo, era bonito lá, tinha uma roupa muito branca, era muito, eu quero crer que era alto, grande, forte, mas as mulheres estavam ali. Então, meus irmãos, o medo perde a força diante da presença de Deus. O anjo declara em paz por meio do cenário sobrenatural: não temas. Não temas. Às vezes nós temos tanto medo de fazer tanta coisa, né? Temos medo de desagradar as pessoas, medo de olhar para alguém e essa pessoa não se agradar com aquilo que você está fazendo, medo de olhar para as dificuldades e dar um passo à frente, medo de enfrentar talvez uma escola: pastor, eu tenho uma certa idade, eu não posso mais enfrentar uma sala de aula, eu não posso mais fazer aquilo que muitos jovens que têm uma cabeça aí muito boa, que mexe com o computador, que faz e desfaz. Amém? Mas quem entende a ressurreição de Cristo, entende também que há segurança em Jesus. Amém? Paulo, escrevendo aos cristãos de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 9, ele diz o seguinte: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se a nossa vida, se eu não crer que depois que encerrar tudo aquilo aqui na terra, não vai continuar lá no céu, na glória, eu acho que eu não estou fazendo muita coisa. Eu estou vivendo um evangelho pela metade. Eu estou vivendo uma palavra de Deus que não é suficiente na minha vida. Eu estou vivendo dias onde eu não sou completamente preenchido por aquilo que é a vontade absoluta de Deus. Ele disse: eu vou para o Pai, e assim como eu vou, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. É uma promessa, e esta promessa ela não falha, meus queridos.
Essa promessa não foi simplesmente para Pedro, Tiago, João, Maria, Betânia, Salomé e quem quer mais que seja daquela época, para Abraão, Jacó, Gideão, Sansão, Jefté. Não, esta promessa é para cada um de nós que confiamos a nossa vida ao Senhor da nossa fé. Amém? E é por conta disso que a Bíblia diz categoricamente: pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se vanglorie, pois somos feitura sua, criadas por Deus em Cristo Jesus para as boas obras, para que andássemos nela. Amém, meus queridos? Eu fui chamado, meu irmão, não para ser um astro luminoso no espaço, mas eu fui chamado para deixar a luz de Deus brilhar em mim. Eu fui chamado para deixar Jesus aparecer na minha vida. Eu fui chamado para não temer as dificuldades, as perseguições, as lutas que possivelmente possam se levantar contra a minha vida ou contra a vida de quem quer que seja. Somos separados, escolhidos com o objetivo de exaltar e glorificar ao nome do Senhor. Amém? Deixa eu te contar uma história bem rápida. Eu me lembro que uma certa vez eu trabalhava numa fábrica, alguns aqui já ouviram falar, a Braspérola. E naquele tempo, meus queridos, naquele momento, era uma sede por santificação tão grande, era uma busca tão incessante pela oração, pela palavra, pela unção do Espírito, pelo batismo com o Espírito Santo, porque todo mundo queria ver a manifestação de Deus na vida. E uma certa vez eu estava lá, eu trabalhava na tecelagem, na Braspérola, e um tecelão me parou e disse: olha, rapaz, tu está com o rosto tão diferente. E ele olhando para mim, dizendo aquelas palavras, as lágrimas começaram a descer dos olhos dele. E eu fiquei olhando assim: o que é que está acontecendo? Amém? Tu está muito diferente, rapaz. Eu estou vendo uma coisa diferente em você. Amém, meus queridos? Pena que foi só aquela vez, viu? Amém? Pena que foi só daquela vez, nunca mais. Mas eu digo uma coisa para vocês, meus queridos: o Jesus que nós servimos, Ele é capaz de se manifestar na nossa vida. Ele é capaz de mostrar para o mundo que Ele está na nossa vida, porque Cristo em vós é a esperança da glória. É Cristo na minha vida, Cristo na vida da igreja. Ele aparece na nossa vida na medida que nós deixamos Ele aparecer em nós. Agora, uma coisa é certa: Ele vive. Ele vive. Um certo pastor, ele foi aconselhar uma certa ovelha de uma outra igreja. E ela disse: olha, pastor, o meu pastor disse que Jesus não ressuscitou. Ele estava na cruz, ele desmaiou na cruz, e quando tiraram ele de lá da cruz, ele acordou daquele desmaio e voltou à sua vida normal. Sabe o que foi que o pastor falou para ele? Olha, você devia pegar esse pastor, pegar um cinturão bom, um chicote bom, e dar uma pisa nele. Eu acho que baixou o espírito de Lampião, não foi? Amém? Mas, meus queridos, como é que um pastor ele prega um negócio desse? Como é que uma pessoa que conhece a Bíblia, a teologia, conhece aquilo que está inserido na palavra de Deus, ensina a uma ovelha algo dessa natureza? O teu Jesus, Ele vive. E Ele está aqui presente nessa noite. E Ele vai te acompanhar quando você for para casa nesta noite. Seja para a lanchonete, ou para a sua churrascaria, ou para a tua casa. Ele vai te acompanhar. Amém?
Sabe por quê, meus queridos? Porque a cruz, a tumba, não teve o poder o suficiente para segurá-lo, para detê-lo. Não teve a força, amém? Mas o que eu acho interessante é que quando Jesus, de repente, lá no capítulo 28, no versículo 18, ele diz: olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide, igreja. E começa a dizer: olha, faça isso, e esses sinais acompanharão aos que crerem. Esse é o meu Jesus, que se revela na tua vida, meu irmão, que se revela na tua casa, na tua família, que se revela nos teus, na medida em que você começar a buscar Ele e confiar nele. A Bíblia diz: se creres, como diz as Escrituras, do teu interior fluirá uma fonte que salta para a vida eterna. Amém? Então essa vida eterna, já pensou? Você está aqui no mundo, aqui, nesta vida, você é seu João, é Dona Maria, é seu José, um homem simples, uma mulher simples, mas que tem uma ligação com a eternidade com Deus. Uma pessoa que mesmo estando aqui nesta vida, que às vezes come feijão, arroz e carne, como diz a história, mas que tem uma ligação com o excelso, com o magnífico, com o poderoso, com o Criador, com o excelente, com a raiz de Davi. Amém, meus queridos? Em terceiro lugar, a ressurreição, ela trouxe uma nova direção. E que direção foi essa, pastor? Ele disse para aquelas mulheres: olha, ide depressa, vai lá contar aquilo que é boas novas, vai lá contar aquilo que traz esperança, vai lá que fala que Jesus está vivo. Amém? Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas vai lá e fala, vai por todo mundo, prega este evangelho, o evangelho de poder, o evangelho da explosão, aonde a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e em Samaria e até os confins da terra. Amém? Esse poder de Deus, meus queridos, é um poder explosivo, aplicado na vida do crente, que torna ele cada vez mais intrépido, audacioso, corajoso, sem medo de nada. É por isso que você vai ver lá na frente, meus queridos, quando de repente os discípulos estavam lá em Jerusalém, muitos deles achando que está tudo muito bem, Deus provoca uma perseguição, onde eles são obrigados a sair de Jerusalém e começar a pregar o evangelho em vários lugares da terra. E uma outra coisa interessante, e que só teve um que não foi morto, matado por alguém, e foi João, aquele da ilha de Patmos, mas sofreu que só que você não possa nem imaginar. Amém? Mas eu digo uma coisa para vocês, meus queridos: a ressurreição, ela trouxe uma nova direção para a igreja. E se eu te perguntar, meu irmão, nessa noite, qual é a direção que Deus tem te dado nesses últimos dias? Qual é o caminho que você tem trilhado com o objetivo de exaltar e glorificar a Deus? O que é que você está fazendo que está mostrando que você está indo na direção certa, que tem exaltado e glorificado ao nome do Senhor? Ah, pastor, eu venho para a igreja, eu assisto os cultos, eu sou até um bom contribuinte na igreja. Amém, meus queridos? Amém. Mas isso não é o suficiente. Amém? Só participar dos cultos não é o suficiente. Quem experimentou a ressurreição de Jesus, alguém que soube da morte de Jesus, mas que soube que Ele ressuscitou, você tem algo muito maior a experimentar de Deus.
Amém? Você lembra de Filipe, o evangelista? Ele estava lá falando de Jesus, de repente o Senhor pega ele e arrebata ele de um lugar para outro. Tira ele de um lugar para outro e chega lá, tem alguém lendo a palavra, mas não tem orientação nenhuma. E ele começa a orientar aquela pessoa e de repente Deus pega aquele homem e tira de um lugar para outro novamente. Deus é Deus. Tem algumas denominações por aí que dizem que Deus não faz mais esse tipo de coisa, que Deus não cura mais ninguém, que Deus não cura um canceroso, que Deus não liberta mais ninguém. Tem igrejas por aí afora proibindo até orar pelas pessoas demoniadas, porque diz que isso não é função da igreja. E para concluir, meus queridos, a ressurreição garante um encontro real com Jesus. Amém? Mateus 28, versículo 9, que diz assim a palavra de Deus: e indo elas, eis que Jesus sai ao encontro dizendo: eu vos saudo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. E adoraram ao Senhor Jesus. E adoraram a Jesus. Amém? Quem apareceu para elas foi quem? Jesus, o Rabi da Galileia, o Deus conosco, a semente da mulher, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça. Ele apareceu ali para aquelas mulheres. Amém? Então é bênção, meus queridos. E eu quero concluir dizendo a vocês: Deus não mudou. Deus não mudou. Aquele Jesus que apareceu lá para as mulheres, apareceu lá no cenáculo lá para aqueles homens, que apareceu lá para 500 pessoas, aquele homem, aquele Jesus que foi elevado às alturas, que, onde muita gente viram ele sendo elevado às alturas, ele está aqui, vivo para todo sempre, para a glória de Deus Pai. Que Ele, pois, nos abençoe, em nome de Jesus.